agradecer a oportunidade, porque um homem assim não tem, que a terra não merecia. E sabemos que naquele dia, quando pastor começarmos a subir os portais de glória, ele vai estar no meio da praça com Jesus, para nos esperar. Deus abençoe. Mas eu vi este homem fora dos palcos, nos bastidores, atrás das paredes. Eu encontrei um livro de ouro que ele teve em 73, ele fez um livro de ouro para comprar uma caixa de água para o orfanato. Era 700 mil cruzeiros na época, arrecadou 1.300. Eu falei, olha, comprou a caixa e deve ter aplicado em outra coisa. Quando eu virei a página, estava a anotação de quem ele devolveu o dinheiro que sobrou. Ou seja, Palhares, é um caráter que não tem como dizer, da nossa alegria de poder conviver com um homem deste. Eu agradeço a Deus por ter nos dado um pai, a direção da igreja wesleyana, os bispos, né, o carinho com que o bispo Caleb tratou dele nos últimos dias lá ainda, a terceira região eclesiástica, hoje o bispo Sivaldo. Durante a sua carreira, os bispos em si, né, foi conselheiro do bispo Gessé, foi conselheiro do bispo Ronaldo. E a amizade que ele desenvolveu com o tio Vicente é algo que, sim, eu falo com o Hernando, falo com o Moisés, falo com o Israel, falo, a gente tem que chegar junto, porque nossos pais, eu não lembro desses caras brigar um dia, rapaz. Um dia foi cômico, eles se sentaram para fazer uma conta, quem devia a quem, ninguém conseguia ver a conta de ninguém, ficou por isso mesmo até hoje. E agora o tio ficou uma desvantagem, porque o velho foi na frente aqui, né, tio? E são coisas que marcam o coração da gente. Agradeço ao pastor Perim pela honra de ter usado esse momento aqui como família, como SD, o pastor Gilson, que é um filho na fé pastoral do meu pai, um filho pastoral, como outros que estão aqui nesta tarde. E eu quero agradecer a todos vocês pela amizade. O Francisco foi um dos últimos nomes que ele falou ainda em vida no hospital, meu amigo Francisco. Então, assim, não temos palavras para agradecer a Deus, e em especial a minha irmã, a Dulcimar, minha mãe, que conviveu nesses últimos anos dele, nessa dificuldade. A minha casa ali, dos meus pais, virou um hospital. Algumas vezes estive lá na hora da dificuldade de cuidar dele, e eu creio que, Dulcimar, você fez um grande papel com a mamãe. Vocês duas pegaram juntos. Sei que o Júnior auxiliou, o Abraão, a Silene, que estavam aqui mais perto, né? Mas vocês merecem o nosso maior preço, o nosso maior carinho. Vocês cumpriram a missão de vocês com muita nobreza e muita honra. Glória a Deus. Eu vou cantar com vocês o hino que ele gostava de cantar. Não vou cantar todos porque são muitos que gostavam de cantar. Os corinhos, então. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tua vara e o teu cajado me consolam, e eu te adorarei, adorarei. Ainda que os amigos venham me abandonar, ainda que não me amem todos que eu amei, mas eu te adorarei, 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 adorarei. E se eu não entender, Senhor, adorarei, 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 adorarei. Eu não quero questionar, só quero adorar, só quero adorar, adorarei, 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 adorarei. E se eu não entender, Senhor, adorarei, 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 adorarei. Eu não quero questionar, só quero te adorar. Aleluia. Louvamos a Deus. Aleluia. Como
muito louvor, com 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 muito louvor. Tudo que meu pai fez nessa vida, que ele plantou e semeou, diremos a Deus. Foi com muito louvor. Glória a Deus. Amém. Em Jesus não temo mal e a morte. Em Jesus estou firmado e forte. Em Jesus meu barco rumo à morte. Em Jesus eu sei como vencer. Aleluia. E quando chegamos à linha do Chaves, e eu comecei ali, um certo dia, seguir Jesus, né? E eu comecei a ver, olhar para ele, para eu lembro desse homem, mas eu não sabia de onde era. Depois, conversando, vinha saber que ele se converteu ali, se converteu naquela igreja, depois líder de jovem naquela igreja, e ali começamos uma amizade. E eu tive por privilégio de ter o pastor Manuel e o pastor Vicente como meus primeiros pastores. Louvo a Deus, né, pela vida do pastor Vicente também. E somos gratos ao Senhor, porque durante todos esses anos nós conseguimos formar ali uma amizade muito forte. Tinha um carinho, tinha perdido meu pai, e achei o pastor Manuel. Vai, para mim. Um homem que me orientava, orava, passamos por algumas situações difíceis. Ele foi morar do lado do meu comércio, e nós trabalhávamos ali, e quantas vezes de manhãzinha ele chegava lá, amigo, eu vim aqui para nós orarmos. E nós tínhamos lá o nosso campo de oração, juntava ali eu, meus filhos, e nós começávamos a orar, e aquela situação mudou a história. Passou através da oração. Eu louvo a Deus por esta amizade, por esse cuidado, por esse carinho para com as ovelhas, né? Louvamos a Deus pela igreja de Menino Chaves, e ali se formaram aproximadamente 50 pastores, né? Tudo um trabalho começado pelo pastor Manuel, com a ajuda do pastor Vicente na época, e isso foi indo adiante, né? Foi indo adiante, e quantos pastores ali, quantos pastores hoje estão espalhados por esse país, nesse Brasil afora, através do trabalho de um homem simples, de um homem que não tinha seminário, que não tinha nada, mas ele tinha cheio de ovelhas. Ainda ontem estava anunciado o falecimento dele, e um dos meus irmãos hoje, pastor Enoque, eles não conhecem, eu disse, eu acho aqui, uma palavra que ele deu ontem, eu falei, isso resume tudo que é o pastor Manuel Murilo. Desígnios de Deus. Alguma coisa, mas fiquei pensando em muitas coisas para dizer. Mas eu louvo ao Senhor que tudo que eu precisava falar para Ele, Ele ouviu. Eu tive a oportunidade de falar. Há 5 anos atrás, 5 anos e meio atrás, quando ele estava acometido daquela enfermidade em São Paulo ainda, e quando decidiram, minha mãe e ele decidiu aproximar que problema voltar para Uberlândia, eu fiquei muito apavorado com a ideia de perder meu pai. Naquela ocasião, atendendo ao pedido da minha mãe, nós fizemos o pedido ao bispo para voltar para a segunda região. Fomos acolhidos aqui pelo pastor Perim, toda a equipe. E os últimos 5 anos foram anos intensos,
os 2 primeiros anos e meio, ou quase 3, uma enfermidade no seu auge. E o meu pai já não conhecia ninguém, já não sabia de nada, mas nós sabíamos quem ele é. E isso nos garantia a certeza de continuar louvando ao Senhor. E Deus ouviu nossa oração. Eu me lembro que muitas vezes, estando ao lado da cama ali no quarto, tanto lá no quarto em casa, quanto no hospital quando ele esteve internado, a minha única oração era essa: Senhor, dá ao teu filho uma velhice honrada. Dá ao teu filho que os últimos dias dele sejam dias de uma pessoa bem, um velhinho normal. Era essa oração que eu fazia. E Deus ouviu a nossa oração. Meu pai voltou a estar lúcido, e bem lúcido, e se lembrava de coisas que a gente nem lembrava mais. Mas eu pude ver o cuidado de Deus para com cada um de nós, irmãos. E eu, quando falo nós, estou falando de todos nós. Meu pai não se lembra do período em que ele esteve doente. Né, mãe? Ele não se lembra. O que me faz pensar que ele não sofreu naquele período. Porque ele não se lembra. Ficou lúcido e Deus me permitiu o presente de passar os últimos 5 anos falando para ele o quanto eu amo, vivendo o máximo que eu pude viver. Nesses últimos 5 meses, Deus me permitiu voltar para o Nordeste, e eu creio que foi uma forma que Deus achou de fazer eu desapegar um pouquinho e conseguir passar por esse momento. Mas eu sei que nós estamos falando muito das virtudes e tudo que o meu pai nos ensinou, mas o que me vem à mente e o que ele falaria num momento desse, se ele estivesse no velório de alguém, é, na verdade, uma pergunta: aonde você vai passar a eternidade? Eu creio que essa seria a pergunta que ele faria para todos nós. E pensando nessa pergunta, eu me lembro de João 11, quando Jesus é noticiado da morte de Lázaro. Jesus vira para a pessoa que levou a notícia e disse: meu amigo apenas dorme. E isso conforta o meu ser, porque eu sei que o meu amigo apenas dorme. Glória a Deus. Sei que mais dias, menos dias, o Senhor vai nos dar a mesma graça que deu a ele ao chamá-lo para as mansões celestiais, e nos encontraremos. Meu Pai, meu herói, meu amigo, e eu louvo ao Senhor por isso. Obrigado. Então vamos louvá-lo, né? Vamos cantar, meus irmãos, vamos adorar. Deus é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Glória, familiares, amigos, que a graça e a bênção do Senhor esteja com todos. Agradeço ao pastor Peninho, cumprimentando o cumprimento dos demais pastores, e a irmã Lucinéia, todos os filhos, familiares, o nosso sentimento. Nós realmente viemos lá de São Paulo, com o presídio Francisco e sua família. Trazemos um abraço da nossa região, a terceira região, a nossa liderança, e a qual, durante um bom tempo, pudemos compartilhar da presença do pastor Manuel Murilo conosco. Ele esteve ali, em nossa igreja, em Jogo Rural, participando conosco. Depois, durante algum tempo, nós o acompanhamos ali, e hoje eu tenho o privilégio, a oportunidade de estar na igreja do Chaves, que é onde a igreja, ele fez uma linda história ali, iniciando seu ministério, deixando marcas, e nós vimos na viagem para cá, compartilhando com os irmãos. Não há um culto, uma reunião, que a gente não ouça falar do pastor Manuel Murilo, das suas histórias engraçadas, das suas lutas, das bênçãos, dos milagres que Deus fez através deste homem, da sua simplicidade, do seu caráter, do seu compromisso
E mesmo passando por alguns momentos de enfermidade, e ele passou. Quantas vezes ele mandava uma mensagem e nós nos falávamos às vezes pelo WhatsApp. E eu me lembro disso. Com experiências muito pessoais, fomos marcados de alguma maneira pela vida, pela existência, pelo ministério, pela pessoa de Manuel Murilo Gomes de Oliveira. As marcas desse querido pastor, marido e pai, amigo nosso, não foram feitas apenas na terra. Nós nos despedimos de um homem que imprimiu as suas marcas no céu. E é por causa disso que homens como o pastor Ataúfo e o presbítero Francisco saíram lá de São Paulo para vir honrar a família, abraçar a família e homenagear esse paizão que nós temos no coração. Pastor Ataúfo, por favor, que Deus o abençoe. E tu nos presenteaste com a vida e a existência desse teu servo, a quem já recebeste em glória eterna. Celebramos nesta tarde o privilégio que todos aqui tivemos, por um tempo, pouco mais de tempo, por todo o tempo, e usufruir do teu filho, sua esposa e de seus filhos, dessa família tão linda e preciosa, que foram e continuam sendo luz de Deus nesse mundo, sal de Deus nessa terra. Eu vou agradecer, mas eu quero agradecer aos bispos, né, e pastores que sempre nos ajudaram. Não vou nem citar, e desde o começo, quando nós fomos para a igreja brasileira, nós éramos da igreja, e os pastores sempre nos apoiaram. O Eliseu era pequenininho, nós fomos para brasileira. Então, quero agradecer, foi isso que o senhor falou para mim. Eu agradecesse a toda a igreja wesleyana, porque muitos dos bispos, dos pastores já se foram, né? Então, agradeço a todos, tudo que fizeram por nós, e principalmente pelo meu esposo, né? Eu recebi as vezes. E agora hoje de manhã eu fiz uma poesia para ele. O nome da poesia é O Guerreiro. O guerreiro venceu grandes batalhas. Ferido muitas vezes, ficou quase exílio, mas não era ferido por suas falhas. E o seu lema, pisar em cima do sangue. Pisar em cima do sangue era não cair, mas resistir mesmo que cambaleando. Não se entregar, não fraquejar, resistir. Cada vez melhor, ele dizia, Jesus. Eu dizia isso. O médico. Cada vez melhor, ele pisava numa troca. Cada vez melhor, ele saltava as muralhas. Lutava, conquistava e continuava as suas obras. E por isso conquistou muitas medalhas. Esse guerreiro fez proezas, tornou-se mito, mas não venceu por si só as suas guerras. Ele servia ao Criador, seu Jesus e Pai bendito, e só diante dele se curvava sobre a terra. Ele tinha o selo de Jesus até no seu nome. Era um guerreiro, abnegado, justo e fiel. Patenteado por Jesus que não consome. Qual o seu nome? Deus conosco.
Só que Deus conosco é Emanuel. Emanuel. Mas o dele é Emanuel. Mas é a mesma coisa. Ontem, o guerreiro foi chamado e foi diretamente para o fronte, quartel-general. Dantes, avaliado e aprovado com louvor, recebeu divisas e medalhas, dizendo: eu creio nisso. Amém, amém. Deus abençoe. Eu creio nisso. Amém. Eu creio nisso. Obrigada. A gente já sabe de onde vem a veia artística da família. Nenhum de nós, em algum momento, se tivéssemos aqui a oportunidade, deixaríamos de ter o que falar. Não poderíamos, talvez, ouvir a todos. Mas Mané Murilo foi um discipulador, um multiplicador. A partir do princípio de que era uma árvore que dava fruto por cima dos muros, como a herança de José. Muita gente do outro lado comeu dos frutos que ele produziu. Sua família, perto ou longe, puramente sacerdotal, mas fez filhos que aprenderam a imitar sua hombridade e seu caráter. Manuel Murilo, assim como Vicente Ferreira, são espécies de homens em extinção. Precisam ser memorados. Alguns dos seus filhos estão aqui. Ângelo, homens que, forjados na mesma forja, decidiram servir o Senhor na mesma linha de esplendor sem fim. Que Deus os honre por isso. Brevemente, gostaríamos de ouvir um deles. Ângelo Ismael José, veio lá de Brasília para poder honrá-lo nesse momento. Quero que vocês tirem a máscara também. Paz do Senhor a todos. É uma honra, um privilégio de ter sido mentoreado, pastoreado, cuidado, discipulado e ensinado pelo pastor Manuel. Quando ele chegou em Liberdade, eu estava à frente do trabalho que o pastor da igreja tinha ido para os Estados Unidos e estava lá à frente do trabalho quando ele chegou nomeado no concílio. E ao receber ele na igreja e trabalhar com ele, juntamente com os filhos que estavam conosco ali, e ser um dos pastores que hoje, como o pastor Pedro disse, olhar para ele, olhar para o meu amigo pastor Vicente, paizão que nós temos também, e é como a irmã Dulcineia, recitando, disse a frase que ele sempre dizia para mim. São duas frases que eu esqueço nunca, uma dele e uma do pastor Vicente. A dele é, que a irmã citou, pisar no rastro ou cair no sangue. Ele falava isso sempre que ele chamava para uma conversa. E hoje o meu ministério, a boa parte dele, eu tenho como exemplo e espelho, olho para ele e procuro, ainda como falho, tentar imitar talvez nas mínimas coisas, porque ele é um grande exemplo. Ainda que a partida dele não deixe, nós não vamos perder, não vai sair da memória, vou carregar para sempre a memória de ter sido mentoreado e cuidado pelo pastor Manuel, pela irmã Dulcineia, que sempre também nos amparou. Pastor, para finalizar, não quero estender muito, simplesmente uma palavra de gratidão a Deus. Gratidão. Porque ainda estou muito longe
de ser um pouquinho do que o pastor Manuel foi para todos nós. Que Deus abençoe essa linda família, família sacerdotal, famílias de homens e mulheres que são vasos, instrumentos de Deus. Todos eles, todos eles. Eu sou grato por poder fazer parte dessa família. Muito obrigado. Que Deus abençoe. E a minha palavra final é gratidão por tudo. Amém. 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 Uma das marcas do pastor Manuel Murilo que mais me atraem e chamam a atenção foi a capacidade que esse homem teve de construir relacionamentos sólidos. E eu desconheço alguém que possa ter experimentado isso de uma maneira tão mais profunda, depois de sua esposa, do que a sua amizade com o pastor Vicente Ferreira, que chegaram a quase 6 décadas no relacionamento amigo e íntimo, aonde um possuiu o coração do outro de uma maneira tão profunda que limita um pouco o pastor Vicente de falar nessa tarde, mas a sua esposa gostaria de honrá-lo em nome de seu marido. Irmã Antônia. Senhor, para todos, eu tenho a dizer são palavras que não são bíblicas, mas falar para todos vocês, a irmã Lucilene, ela e eu sabemos que o silêncio dele aqui está falando muito para todos. Eu peço essas palavras, tenho certeza, pelo que ele me falou muito do pastor. E eu conheci todos, né? Mesmo em São Paulo. E ele sempre fala, não tem como eu não dizer que ele está saúde. Ele só não está em condição de se expressar. Mas o silêncio dele, tenho certeza, ele está falando aleluia. Amém. Eu também estou muito emocionada pelo que ele já falou e a expressão da história deles, desde que eu conheço. E era isso. É claro que às vezes tem que se expressar da alguma maneira, mas as condições não é para isso, porque tudo já foi dito. Por isso que eu tenho certeza que o silêncio dele está falando. Amém. Obrigada, eu tenho certeza. Muito obrigada. Muito obrigado, irmã Antônia. E Deus abençoe o pastor Vicente. E por fim, meus irmãos, quase concluindo, porque teremos que partir para o encerramento. David, você é o mais novo da turma? Era o Jonas presente? Dos homens? É o David. Nosso querido David, também pastor, filho mais jovem da casa, dos homens, por favor. Graças e paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Representantes aqui, pessoas que fizeram parte do início, do meio e até o momento final do meu pai. E eu sei que tudo que está sendo dito aqui é fruto de relacionamentos, é fruto do coração. Eu preparei uma homenagem para meu pai, singela, mas de todo o meu coração. A gente está vindo de um luto de uma semana atrás, meu cunhado, irmão de minha esposa, faleceu também. E agora meu pai, uma semana depois meu pai, viemos lá do Espírito Santo, nós todos. E no processo do consolo a gente pensa tanta coisa. E eu estava pensando que uma coisa eu fiquei feliz em saber que o meu cunhado vai receber meu pai. O meu pai vai ver o Jonas, vai ver o André,
a avó Branquinha. Eu já falei tudo isso. Pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo. Minha mãe. A lista é grande. E ele várias vezes brigou a morte. Meu pai foi desencarnado mais de 7 vezes. Várias vezes. Se tem uma pessoa que amava a vida, era o meu pai. Incrível isso. Eu quero deixar aqui algumas frases que meu pai sempre falava. Pelo menos as principais que eu lembrei. Eu quero deixar isso aqui lá dentro do caixão. Ele não vai levar com ele, mas eu gostaria de dar essa contribuição. Primeiro ele falava, meu pessoal, e ele falava com a minha mãe. Chamava a minha mãe de meu pessoal. E meu pai comprou um Gol Bola azul. Lembra, Francisco? Trovão Azul era o nome do carro. E ele escreveu atrás, meu pessoal. E essa era uma frase que meu pai falava. Outra frase que meu pai falava muito era, esse nasceu lá em casa. Meu pai amava os filhos. E ele falava de cada um especialmente. Eu coloquei aqui Eliseu, o Júnior, a Dulcimar, o Abraão, o André, o Jonatas, eu, a Sirlene, a Esther, e coloquei os filhos da Assistência Universal Bom Pastor. E os filhos e outros filhos que ele falou. Outra palavra que meu pai falava muito, quando ele não acreditava no que se dizia, ou quando a gente queria dizer para ele, não é assim como o senhor está pensando, ele dizia, besteira. Não é? Ele acabava com o nosso amor. Outra coisa que ele fazia, tendo um filho que morou nos Estados Unidos, fala inglês, dá aula em inglês, meu pai tinha um jeito de falar inglês diferente. Let's name for me day. Não é nada. Não é nada. Let's name for me. Me desculpa, eu não estou tirando a tristeza do momento, mas eu estou contribuindo com aquilo que é a alegria do meu pai vive. Outra frase que meu pai falou, e essa que falava em sequência, que quando eu tinha meus 17 anos, e desde a minha adolescência até me tornar 18 anos, eu não quis sair de casa, hipótese alguma, sair de casa para morar com o Abraão, porque eu via meu pai nas construções da igreja, e eu era o orelha seca dele, eu era o servente de pedreiro dele. Eu me lembro quando ele tinha aquele Corcel, o Corcel 2, aquele Corcel abençoado, esquentou a bobina uma vez e me deixou eu e ele na estrada, e aí eu não sabia o que fazer. Passou um homem vendendo picolé, e ele disse, por favor, picolé, vem cá, e dê 5 picolé. Eu falei assim, pai, mas só tem eu e o senhor aqui, um para mim e um para você, e o restante para o carro. Ele juntou os picolé na bobina, esfriou a bobina do carro, o carro pegou e ele... Era assim meu pai. E ele falou para mim, meu filho, quando eu morrer, se eu morrer, uma coisa ele falava, eu sou muito bom. E minha mãe fala assim, você é um menino encantado, você não tem defeito algum. Ele disse assim, filho, quando eu morrer, eu quero que escreva na minha lápide, como o nome da lápide que eu vou colocar aqui. Ele dizia assim, a vida é uma festa. Você entra sem ser convidado e sai sem ser terminado. A última frase que ele falou é o seguinte, coloque na minha lápide, não chore, eu não morri. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Deus. Amados Pai do Senhor, quero apenas
orar. Família pode continuar, mas vai contando na igreja. E Deus abençoe a senhora, parabéns, senhora, de rei, jovem, filha, maravilhosa, o que ela fez, pai. Eu quero ver o Gabriel, né? Os mais estavam lá, dormindo para ele, fora, né? Mas essa mulher é uma filha de fibra, né? Deus abençoe. Deus recompensa grande dentro do sofrimento do pai. E está lá, agora é você. Mais uma vez, eu queria dar palmas para o Senhor. Queridos, encerrando esse momento com muita gratidão em nome da família, em nome da Igreja Metodista Wesleyana, em nome dos amigos. Eu orava nessa manhã e esse texto do apóstolo Paulo nunca fez tanto sentido quanto na vida do pastor Manuel. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Glória a Deus. Com exceção do pastor Vicente, se os demais puderem, se forem em pé, eu quero convidar o pastor Arnaldo para fazer essa oração final de gratidão ao Senhor pela vida, a existência e pelo legado que continua conosco do nosso querido pastor Manuel Murilo Gomes de Oliveira. Abre o carro lá. Vou levar.